Paz do Senhor, amém? Eu estava conversando agora por WhatsApp com algumas pessoas e lembrei de 2 testemunhos, né? E eu vou falar desses 2 testemunhos. Creio que se você acessar o testemunho do meu filho Júnior, já é um vídeo, você vai ver em maiores detalhes esse dos muitos testemunhos que meus filhos deram trabalho. Mas o da minha mãe eu ainda não gravei, então hoje eu quero dar 2 testemunhos do que Deus pode fazer quando o médico diz não tem jeito, quando o médico começa a te assustar, quando o médico começa a botar terror, entendeu? Aí é que Deus opera, né? Mas antes disso eu quero ler em Salmos 30, Deus hoje me deu: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ao abrir, né, abri para ler o Salmo, eu me deparei, meus olhos bateu direto no 30, versículo 3, foram direto aqui. E está escrito assim: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. É exatamente aqui, né, onde o salmista Davi deixa claro: fizeste subir a minha alma da sepultura, ou seja, eu estava à beira da morte, já não tinha jeito. É quando os médicos falam, acabou, né, que nós começamos a orar e a clamar, né? Eu tô com a minha filha Débora internada no Olivério, né? Desde dezembro ela tinha comentado comigo, falado diversas vezes, que ela estava sentindo uma dor no peito, e eu briguei com ela. Eu falei: Débora, você está fazendo musculação, entrou para o campeonato de futebol, então é muito treino, né? Quem joga futebol sabe, muito treino. E tá fazendo montaia, eles falam que eu falei errado, esse negócio de luta, né? E se alimentando, por ela ser gordinha e sofrer muito bullying também, que parece que isso é uma praga, né? Que tem que cair por terra em nome de Jesus. Ela estava se alimentando muito mal para tentar emagrecer. E eu briguei com ela, falei que lógico, tá sentindo, né? E porque espiritualmente eu não vi. A nossa igreja fechando em novembro, eu até fui em outras igrejas, fui chamada para pregar em alguns lugares, fui em outras igrejas, adorei lá com o povo, né? Tenho orado, mas não da mesma maneira. Eu estou esfriando espiritualmente. Então, quando você começa a ficar cego espiritualmente, você não consegue ver o que está acontecendo dentro da tua própria casa. Que isso, pastora? Como é que a senhora fala isso? Meu filho, eu vivo na transparência. Carteirinha não leva ninguém para o céu. Carteirinha não salva. O que salva, cura e liberta é o sangue de Cristo. Eu aceito Ele como meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu clamo por misericórdia. Ele começa a pagar todas as minhas iniquidades, todos os meus pecados. E ali, ó, através do sangue dele, essa borracha dele é o sangue de Cristo, tá? Só o sangue de Cristo apaga, só o sangue de Cristo salva, só o sangue de Cristo liberta, só o sangue de Cristo leva para o céu, né? Não tem essa. Não é carteirinha de papel, a minha é de plástico, também não é de plástico. A minha eu mandei plastificar, não leva para o céu. E eu comecei a ficar cega, comecei a ver muita televisão, a verdade é essa. E há uns 4 dias, né? E ela ultimamente tem cansado. Quando eu levo ela na casa do pai dela, né? Entenda-se isso, porque eu apanho muito de gente que ouve as coisas pela metade, pessoas usadas por Satanás. Então, elas gostam muito, né? Só Deus é o juiz, elas gostam muito de julgar. Então, elas ouvem uma frase, começam a ver fantasma e julga. Entenda-se isso, né? O seu Valdemir é o pai da Débora. A Débora é minha filha de coração. Eu amo muito a Débora, né? Então, por isso eu estava indo levar. Antes porque vocês não têm noção como eu escuto besteira o tempo todo. E eu fui levar a Débora em casa e ela cansou, né? Só que antes disso, eu orando, eu falei: Débora, eu vou orar. Tem uns 4, 5 dias. Eu falei: Débora, deixa eu te orar antes de te levar para casa. E eu fui, orei e levei ela para casa. Ela cansou e eu falei: seu Valdir, bota ela para dentro, que ela está muito cansada. E quando eu cheguei, eu falei com a Diana, eu falei: Diana, quando eu estava orando a Débora, por eu amá-la muito, eu senti uma perda muito grande enquanto eu estava orando. Eu não sei o que ela tem, mas eu sei que essa doença, vamos orar, porque essa doença é para a morte. E
E eu vi o quanto eu sou idiota, que eu prego tanto que a gente não pode se afastar. E ao ver a igreja fechando, né? Ao ver um monte de pais dispersos, eu tô vendo algumas coisas acontecendo no mundo espiritual, né? Satanás querendo tragar vidas, eu também fiquei dispersa. Tô preocupada com outros pais e eu dispersa dentro da minha casa. E quando foi no domingo, isso foi no meio da semana, no domingo tinha um culto na paz de vida dos jovens e ela e a Diana me pedindo para levá-las e eu pedi um Uber e levei. Mas antes de ir eu falei pro seu Valdir, sabe o que é isso? Eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Eu tô buscando um pouco. Aí depois que a igreja fechou, eu até vou em algumas igrejas, mas não da mesma maneira. Eu ia em vigília, eu ia em mini vigília, eu subia a monte, eu jejuo. Aí ele, não, mas a senhora tá orando jejuando. Eu falei, Silvani, muito pouco, não na dimensão. Eu era uma pessoa extremamente espiritual, porque eu orava muito, eu jejuava muito. Não tem como o carvão ficar aceso se o fogo apagar. Né? Por isso que nós vemos muito crente frio dentro da igreja, porque eles oram a Deus mais ou menos, eles fazem as coisas mais ou menos. Vou orar, oro mais ou menos, jejuo mais ou menos, busco a Deus mais ou menos. Hoje tem culto, hoje eu não vou não, eu fico em casa. Hoje eu estou cansada, arruma desculpa. Se tem culto na sua igreja, vai, irmão. E enfim, e eu falei, é para eu tomar vergonha na cara e tal. E falei para Débora, a partir de hoje a tua tia vai tomar vergonha na cara. A partir de hoje eu vou voltar a orar e vou começar a orar de jejuar pela tua vida. Mas eu vou tomar vergonha e vou voltar a ser da maneira que era. Porque eu orava e pessoas com câncer eram curadas. Eu não estou vendo mais essa unção. Eu estou apagando. Não é Deus que está se afastando de mim. É eu que aos poucos estou me afastando de Deus e não estou percebendo. E comecei a orar e jejuar. E eu estou sentindo realmente, irmão, não tem noção. Eu estou andando na rua, Deus faz os outros tropeçar em mim, e ali eu estou entregando profecia. Olha só, mal comecei a orar e jejuar domingo e automaticamente eu já senti Deus, ou seja, Deus está com os braços abertos para nos receber. Como alguém pode não querer um Deus desse? Ele está de braços abertos para nos abraçar e nos receber. Eu estou sentindo muito. Ontem eu cheguei em casa aqui 10h30, minha família já estava preocupada. Eu fui para a igreja, irmão, e acabei esbarrando numa pessoa e Deus me usou para a pessoa. E eu que levei a pessoa para a igreja que ela queria ir, mas não tinha força. E eu fui até com ela na igreja que ela era, que está desviada. E adorei lá com ela e pedi para orarem pela minha filha. Deixei lá no caderninho de oração. E agora eu quero contar o testemunho. Eu jejuei no domingo, na segunda-feira de manhã, o seu Valdeni me disse que ligaram do Valdir Franco, né, correndo, para levar ela lá correndo, ou seja, a doença era espiritual. Desde dezembro ele levando ela no médico, médicos particulares também, e ninguém sabia o que era. A Débora disse que uma enfermeira chegou a falar assim, nossa, essa doença tem que pesquisar, né, tem que estudar isso aí, porque não descobriu o que era, e ela começou a piorar. E abriu o jejum no domingo. Na segunda-feira de manhã eu pedi no Senhor, porque a doença espiritual também, Satanás cega os médicos para eles não descobrirem o que é, de forma que a doença venha crescer, que foi isso que aconteceu. Ela está com um tumor no pulmão, né, está se espalhando para outro pulmão. E estão lá, né, dando remedinho, bate-chapa, já tinha que operar, não opera. É isso que Satanás quer. E ele levou no Valdir Franco, do Valdir Franco já levaram de ambulância para o Pedra Branca levaram para o Olivério, do Olivério voltou para o Pedra Branca, do Pedra Branca voltou de novo para o Olivério, dizendo que não tem condições de tratar essa doença. Ela está lá no Olivério tomando um remedinho, né? Mas agora que eu falei dessa, eu quero dar o testemunho da minha mãe, que foi o que eu falei. Eu falei para minha filha hoje, eu mandei um áudio para ela e falei, Débora, tem igreja em Minas Gerais orando por você, em São Paulo, Sergipe, Paraíba, né? Fora outros estados, irmão, que eu não consigo lembrar de onde são essas igrejas. Pastores, amigo meu, missionários, amigo meus, missionários, diáconos, amigo meu, obreiros, amigo meu, irmãos de igreja, amigo meu, que muitas pessoas estão orando. Fora aqui dentro do Rio de Janeiro, né?
muitas igrejas, pastores, amigo meu que eu conheço, irmãos, pessoas que, sabe, orando em oração, meu telefone tem tocado direto, eu agradeço a todos, um beijo no coração, né? Você ora por mim, eu oro por você, né? Isso sempre é real, eu quero agradecer. E hoje, falando com duas pessoas que me ligaram, eu lembrei de dois testemunhos, falei com um com uma e com outro com outra. O meu filho Júnior, quando ele tinha 2 anos, se você botar lá testemunho do Júnior, pastora Márcia M. Cunha, vai aparecer, né? São muitos testemunhos do Júnior, mas esse particularmente, quando ele tinha 2 anos, na família do pai dele tem negócio de aneurisma, né? E isso é hereditário, né? E minha mãe também teve aneurisma, então a tendência é muito grande. Aos 2 anos apareceu um tumor na cabeça dele, algumas pessoas da família do pai dele já tinham morrido com isso, então eu me desesperei, né? Tinha morrido um tio há pouco tempo com tumor no cérebro e eu me desesperei quando a doutora falou, quando a doutora mostrou um caroço, irmão, desse tamanho, grandão mesmo, né? E ela falou o seguinte, ela falou de 2 possibilidades, se consertou. Ela falou, mãe, tem 2 possibilidades. A primeira, de operar para tirar esse tumor, e ela usou a palavra caroço, operar para tirar a palavra caroço e ele viver como um vegetal. A segunda possibilidade é ele morrer na mesa de operação. Aí eu fiquei parada por ela, porque não havia outra possibilidade. Aí ela falou, não, e tem a terceira possibilidade, né, mínima, dele sobreviver e ficar bom com tudo isso, mas eu creio, né, sequela e tal. E eu comecei a orar, falei nada com ela não. E eu nem crente era, irmão. Hoje eu sou cristã, não é pelo que Deus fez, é por quem Ele é. Porque eu nem era cristã, cara. E Ele ouviu o meu clamor. Ele atendeu a minha oração. Comecei a orar, clamar. Tinha que bater uma tomografia para saber exatamente aonde esse tumor estava, porque o cérebro é uma área muito delicada, não dá para ficar procurando, empurrando nada, né? Tem que ser uma cirurgia muito precisa, é uma cirurgia muito complicada, né? Como você pode ver pelo diagnóstico dela. E fomos bater uma tomografia para estar operando. E quando eu cheguei lá com o exame, né? Peguei o exame e fui levar para ela. Hoje é tudo por computador, né? Mas você ia, pegava, levava. Ela ficou olhando um exame, um tempão, sem falar, e olhava o outro. Olhava um e olhava o outro. Olhava um e olhava o outro. Até que ela resolveu falar, mas ela pegou os exames e guardou, por verdade. Hoje eu entendo. Primeiro, eu não tinha noção que eu podia pedir esses exames para mim, né? Eu era jovem, né? E segundo, eu entendo. Ela botou assim, eu vou deixar eles aqui, porque se essa criança morrer, vão dizer que a culpa é minha, que eu fui negligente, que houve erro médico. Por quê? É lógico que eu estou falando o pensamento dela. Por que ela guardou o exame? Porque não me deu, né, o exame. Né? O exame era meu, eu que fiz, era meu. Mas ela pegou lá e guardou os 2 e só depois ela falou comigo. Ela falou, mãe, não vai precisar operar, o tumor desapareceu. Irmão, eu não sei te precisar o que ela falou. Mas sabe quando uma pessoa não sabe o que te dizer? Tem um tumor nesse aqui e nesse aqui não tem. Mas só que eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Resumindo, foi o que ela, entre outras palavras, falou. Eu não estou acreditando, tinha um tumor. E é uma coisa séria. E aqui não aparece nada. E assim o Júnior foi liberado para casa. Eu com uma fé inabalável, com a certeza, sabe, mesmo sem ser crente, gente, esse Deus é maravilhoso. Tanta gente falando, não, Senhor, eu não quero a tua amizade. Não quero. Tem gente que fala, não, eu tenho Deus. Não, não tem como, irmão. Para ser amigo de Deus tem que, no final, a palavra fala que Pedro andou tão perto de Deus, era tão amigo de Deus, que o cara puxou a espada para matar o soldado e arrancou a orelha, soldado Malco, que vinha prender Jesus. Isso é amizade, você defendeu o evangelho, ninguém toca no meu amigo, ninguém não é meu amigo, ninguém vai prender meu amigo, ninguém vai tocar meu amigo. Isso aí era Pedrão. Aí Jesus fala, não, Pedro, não é desse jeito, não é matando os outros, não é arrancando a orelha, ainda mais que Malco queria ser sacerdote, não podia ter defeito nenhum. A palavra fala que Jesus pega a orelha, bota a orelha do Malco no lugar e, irmão, tu não vê sangue, tu vê uma coisa restaurada, é isso que Deus tem para tua vida.
tu não vai ver sequela, tu vai ver uma coisa restaurada na tua vida. Para que Mal que fosse sacerdote, Pedro começa a entender que defender Jesus, defender o Evangelho, não é na espada, não é no soco, não é no grito, mas em aceitá-lo do fundo do meu coração. Quando alguém me pergunta, tu é crente? Eu falo, sim, eu sou serva do Deus Altíssimo, eu estou defendendo o Evangelho. Quando Deus manda entregar alguma coisa que a pessoa não quer ouvir, que a maioria não quer ouvir a verdade, eu vou lá. Eu tenho certeza absoluta que foi Deus que falou comigo, que aquilo veio da parte de Deus e não do meu coração, não da minha mente, mas de Deus, eu entrego. Isso é defender o Evangelho. Eu não negar o homem não negar Jesus diante dos homens é defender o Evangelho. Porque aquele que negar a Deus diante dos homens, negar Jesus diante dos homens, também vai ser negado no céu. Então não tem como entrar no céu sem ser realmente amigo de Deus. Eu sou crente. Ele mora dentro de mim. E esse é o primeiro testemunho. Meu filho agora, dia 1º de março, vai estar fazendo, acho que 31 anos. Eles reclamam, muito filho, muito filho. Muito filho é muita idade para lembrar, mas eu creio que agora, dia 1º de março, ele vai estar fazendo, eu creio, 31 anos de idade para a glória de Deus, né? Numa coisa que não tinha jeito. Agora, o segundo testemunho. Esse testemunho, irmão, foi para Satanás. Vou te dar um exemplo. Quando eu era membro, estava sofrendo uma perseguição muito grande na igreja, eu não conseguia entender que uma pessoa aceita Jesus e pessoas se levantam para estar turbando a tua mente dentro da igreja. Eu não conseguia entender. Por que essa irmã está pisando se eu parar, ela pisa, eu piso no pé dela. Se eu der um passo para trás, eu piso no pé dela. Porque essa irmã anda atrás de mim na igreja com palavras, com atitude, com fofoca para acabar. Eu não conseguia entender. Enchiam a cabeça do meu pastor contra mim. Eu era adúltera, eu saía com o marido dos outros. E eu ficava, meu Deus. Aí, irmão, não dá para bater boca, não. É quarto e oração. Quarto e oração. Que o teu inimigo vai cair por terra. Sabe que tu tá inocente? Então chama teu advogado. Chama o teu advogado. Tu é culpado, mas precisa da misericórdia de Deus? Pede perdão a quem tem que pedir perdão. Ora ao Senhor primeiro, e Ele vai te direcionar. Mas se você, mesmo culpado, chamar o advogado, você ora ao Senhor, Ele vai te direcionar o que você deve fazer e você será absorvido, porque é por isso que Ele morreu na cruz. E eu, sem entender isso, eu orando ao Senhor, Deus me deu uma visão. E eu estava na pia, lavando a louça. Quando eu virei, eu vi um demônio enorme na minha sala e eu conseguia ver através da parede a cabeça dele. Ele tinha um corpo como de homem, a cabeça como de um boi e um chifre enorme, muito com as coisas como se fosse um veado, mas muito grande. Ele era muito grande. Eu ouvi através da parede, mas ele era muito grande. E do outro lado tinha um demônio pequeno, parecia um ser humano, né? Uma pessoa normal, era um homem baixinho, meio careca, né? Os olhos verdes, baixo, bem arrumado, né? Como um doutor. E ele virava e falava assim: que culpa tenho eu se ela, quando cai, ela se levanta? Aí eu ouvi Deus falando assim: Ele está dando satisfação da tua vida. Demônios pequenos enviados para me derrubar, dando satisfação a um demônio grande que tinha sido enviado para me parar. Se eu saísse da igreja naquela época, irmão, onde a fúria de Satanás estava vindo, se eu pensasse, é a irmã fulana, a irmã cicrana, claro, a irmã fulana, o irmão cicrano estão se deixando ser usados por Satanás dentro da casa do Senhor. Se morrer, irmão, creia, ora pela vida dessa pessoa, porque se morrer, ela vai para o inferno. Não adianta estar dentro da igreja e não obedecer ao Senhor, né? Mas a minha luta não era contra a carne. Eu começo a compreender que está havendo uma batalha espiritual. Se eu saio, o meu filho naquela época, ele estava trabalhando no tráfico, ele tinha 14 anos, estava trabalhando no tráfico, era usuário de droga, né? O tiro comia, estava tendo muita operação na Vila Aliança, comando, né? Não sei direito, brigando com um de uma região, brigando com outra região, e meu filho estava no meio disso tudo. Se eu tivesse saído, meu filho hoje estava morto. Então aí eu estou falando que são 2 testemunhos, mas aí eu já estou te dando 3 testemunhos.
que a perseverança em estar com Deus é que te vai fazer mais do que vencedor. E vou contar o da minha mãe agora. Satanás se levantando, né, para me parar novamente. Minha vida tem sido assim, irmão. Desde o ventre da minha mãe. Se eu for te falar, você vai ver que toda a minha vida é batalha espiritual. Se eu sair de perto de Deus, eu morro. Desde o ventre da minha mãe. E em setembro, eu acho, do mês passado, minha mãe teve um AVC, outro testemunho, eu orei, repreendi a morte, enfim, Deus não queria que a morte fosse ser repreendida, enfim, eu cuido da minha mãe até hoje. Não era da vontade de Deus atender essa minha oração, né? Deus queria levá-la, minha mãe já tinha aceitado Jesus, minha mãe estava salva. Lá não entra doente, lá não entra cego, lá não entra surdo, lá não entra cadeira de roda, lá entra curado de todas as doenças. Lá quem não fala vai voltar a falar, quem não anda vai andar, quem não vê vai enxergar, porque lá não entra doença, lá entra curado. E no meio disso eu repreendi a morte. Então eu comecei a fazer fisioterapia com o tempo, né? Faltou din-din. E a fisioterapeuta me ensinou os exercícios que eu deveria fazer, como eu deveria fazer. E eu faço exercício na minha mãe, né? Depois, durante alguns anos, nós pagamos, minha irmã e eu. E há pelo menos 18 anos eu que tenho feito. E um dia, eu fazendo exercício em cima da minha mãe, eu escutei um creque na perna, um creque no quarto, né? E eu estava fazendo exercício na perna e eu comecei a chorar. Comecei a chorar muito, eu chamei meu esposo, João, e eu falei com ele, eu falei, João, eu acho que eu quebrei a perna da minha mãe, eu chorando. Aí ele, você estava em cima da cama? Porque eu faço exercício, né? Tem que apoiar. Aí foi um estrado que quebrou da cama. Eu falei, não foi, o barulho era diferente, eu quebrei a perna da minha mãe. Aí o meu filho Júnior, mãe, ela gemeu, porque ela geme para sinalizar que tá com dor. Eu falei, não, ela só abriu o olho assim, mas não gemeu. Ele falou, pô, se ela não gemeu, minha avó geme quando tá com dor, né? Aí eu fiquei observando. Aí nisso que eu fiquei observando, eu reparava que minha mãe às vezes fazia assim, né? Mas não gemia nem nada. E passou-se um dia, 2 dias, eu observando minha mãe, eu falei, não, eu vou levar ela no médico, eu tenho que ter certeza que não quebrou. E cheguei lá, levei ela no Olivério, cheguei lá, a perna dela estava quebrada. Meu mundo caiu, irmão. As mesmas mãos que outrora eram usadas, isso esfriamento espiritual, tá dentro de um processo de esfriamento espiritual, usadas para curar, agora estava quebrando. Satanás, enfim, tinha conseguido me vencer. Satanás, enfim, tinha turbado a minha mente de uma tal maneira, irmão. Eu ria para as pessoas, eu conversava com as pessoas, mas eu não estava bem. Mãos que eram oradas, que já oraram pessoas com câncer, com outras doenças, né? Eu boto câncer porque é uma doença braba, mas muitas outras doenças. Mãos que tocavam em pessoas e pessoas eram curadas, agora quebrou a perna da minha mãe. Satanás, enfim, tinha conseguido. Eu ria, eu conversava, eu estava indo na igreja, mas eu estava destruída, eu estava ruindo. E ali começamos, a minha irmã e eu, o João, levar minha mãe em hospital particular, ortopedista particular, porque o Olivério, o médico falou, olha, ela está quebrada, mas o que acontece? Ela teve um AVC, ela tem 77 anos, não dá. Aí botaram um gesso, a gente vai fazer uma mobilização para tentar colar esse gesso. Na hora de mobilizar, também foi batalha. O cara falou, como é que ele quer que a gente faça isso, né? Porque quebrou, eu não sei explicar direito, aqui tá o osso, quebrou, veio aqui para baixo, aqui assim. Então teria que juntar aqui de novo, uma coisa assim, né? Emendar, parece que quebrou por ter osteoporose, quebrou um pouco, teria que emendar, né? Botar um pedaço, como grudar um osso com osteoporose? Era impossível grudar com osteoporose, era impossível, teria que botar algo, eu esqueci o nome que eles falam, para poder estar emendando. Eu sei o nome, não estou lembrando agora. Para estar emendando, né? Para poder coisar tudo. Então, até imobilizar era uma idiotice. Certo mesmo, foi o que o médico falou, era operar. Mas a idade dela, o AVC, né, a osteoporose, é uma cirurgia muito delicada. Eu não recomendo, mas o certo mesmo era operar. Mas a gente vai mobilizar e vai ver. Ou seja, o médico está dizendo, eu não sei o que fazer. O médico está dizendo, a única maneira dela ficar realmente boa seria operando. Mas eu não sei o que fazer. O cara da imobilização imobilizou, falou, vamos mobilizar. O médico largou lá os pacientes, veio e falou, olha, você vai fazer assim, bota assim, faz assim, né?
para poder ver o cara lá olhando a chapa e imobilizou. E eu trouxe minha mãe para casa, eu um pedaço, irmão. Aí foi passando. Aí eu levando num ortopedista particular. E quando chegamos lá um dia, a doutora virou e falou que não tinha jeito, não estava melhorando. Foi o que o médico tinha falado desde o início, né? E passou a imobilizar não mais com gesso, porque era muito pesado, mas só com... Aliás, não é nem gesso, eles botam gesso por baixo e passam um paninho e só uma leve camadinha de gesso por cima, né? E o outro não botou nem a leve camadinha, botou só o gesso assim por baixo, né? E só a atadura por cima, mas não passou nem a... Que eu ficava até olhando, falei, meu Deus, se esse negócio afrouxar, né? Porque é só um pano, como é que vai ser? Eu tava mal, irmão, fiquei muito mal. Eu chorava, Senhor, mão que outrora curava, agora tá quebrando. Eu chorava, era só chorar. E eu fiz uma oração. Quando a médica falou que ia ter que operar, que não tinha jeito, eu fiz a seguinte oração. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor opere. Eu não quero que minha mãe opere, que minha mãe não tem estrutura para aguentar tudo isso. O Senhor está dizendo que está vindo buscar a minha mãe e o Senhor está dizendo que está vindo buscar a minha mãe. E então eu não quero que minha mãe passe por tudo isso, só a recuperação, né? Para depois logo em seguida o Senhor vir buscar, então vai ficar sentindo dor, muita dor, aí depois o Senhor vir buscar. Eu não quero que minha mãe morra com esse problema dessa perna, como os médicos falaram, vinha ter uma bactéria, que ela pode morrer na mesa. Não quero que minha mãe morra desse jeito, porque essa morte não vai glorificar teu nome. Eu sou tua serva e tudo na minha vida tem que glorificar teu nome. O fato da perna dela já ter quebrado, através de eu ter com as minhas mãos, não está glorificando teu nome. Então, Senhor, eu quero que o Senhor use as minhas mãos agora. E, irmão, nunca chorei. Caraca, eu tenho esse hábito de dizer, nunca orei tanto. Eu sempre orei tanto, irmão. Nunca chorei tanto, eu sempre chorei tanto. Mas, enfim, eu botei as minhas mãos sobre as pernas da minha mãe e eu comecei a orar muito. Primeiro, eu acionei todo mundo para orar, né? Entre aspas, a gente ora pela minha mãe, né? Com vergonha de dizer, foi eu que quebrei, mas... E eu botei a mão, eu chorava, eu orava, e a minha mão quente, irmão, minha mão ficou muito quente. Eu orando e eu fui dormir. E quando levamos no médico, né, eu falei, Senhor, eu quero uma coisa, eu quero que o Senhor me arrume um médico. Desculpa o ruído, eu tô aqui do lado de fora. Eu quero que o Senhor me arrume um médico, mas um médico muito bom, Senhor, para dizer que minha mãe já está operada, porque não adianta o Senhor operar e eu ficar com o coração na mão, tirar esse negócio aí, eu na hora de pegar ela ficar com medo, tá quebrado. Eu preciso que um médico me diga que tá tudo bem, mas tem que ser um médico, o Senhor acima de todas as coisas, mas um médico desses aí, né? E eu não tenho dinheiro não, Deus, eu não tenho dinheiro nenhum, veio sair. E Deus começou a fazer um rebuliço. Minha irmã falou que estava lá. Minha irmã trabalha com agente de saúde, já tinha ligado para todos, já tinha ligado para gente influente, ligou para o meu primo Manuel para poder ver e ninguém conseguia arrumar nada. E a minha irmã disse que depois passou um dia, acho que no dia seguinte minha irmã me ligou dizendo que ela estava lá no médico, falando da minha mãe, que não conseguia um médico para levar, porque ela tinha que operar e tal. E a enfermeira virou e falou, tá falando de quem, Ana Paula? Ela, tô falando da minha mãe. Ela, peraí que eu conheço uma pessoa. Aí ligou, conseguiram levar minha mãe. Então, entenda-se, minha mãe não é peixe. Minha mãe não burlou o sistema, entenda-se isso. Eu orei ao dono dos céus e da terra. E é ele que manda. Minha mãe foi até lá só para receber um diagnóstico. Conseguiram marcar uma consulta para minha mãe. Minha mãe chegou lá. E o médico falou, se vocês quiserem que eu opere, ele falou, só vou operar porque eu estou recebendo ordens. Lá de engraçado que ele falava assim, claro que essa não era de Deus, tinha alguém lá em cima falando. Ele falou, estou recebendo ordens de alguém lá de cima mandando operar. Opera. Tem alguém lá em cima mandando operar. Mas na verdade não era de Deus que ele estava falando, mas eu ri no tempo todo, porque é interessante isso. Mas enfim, irmãos, para não prolongar, ele falou assim, a doutora que mandou operar, ela olhou, ela tocou na sua mãe, eu falei, não. Aí ele, a chapa diz que está ruim. A chapa diz que está ruim, mas olha aqui, ele mexia na perna da minha mãe e ele falava,
a sua mãe está boa. A perna da sua mãe cicatrizou. Como a sua mãe não anda, é cadeirante de roda, a perna da sua mãe está curada. E eu estou com a minha mãe, com a perna curada, onde a cirurgia quem fez foi o Senhor. A minha mãe está ótima, já se passaram meses sem dor, a perna dela grudou, o osso grudou, uma cirurgia espiritual. E eu deixo essa palavra para você hoje, que Senhor, Salmo 30, versículo 3, Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, ou seja, quando o médico disser que não tem jeito, esse é o momento certo que Deus vai começar a trabalhar. Amém? Orem pela minha filha Débora, porque esse aí é mais um testemunho para eu contar. Como a missionária disse, pastora, você estava pedindo um testemunho novo. Só aí já vai mais 2, da minha mãe da perna e da Débora, em nome de Jesus. Amém?